Mergulhador presente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda. O podcast que se propõe a sair da borda e mergulhar com profundidade nos sofrimentos extremos. Eu sou Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e estou aqui com a professora doutora Tiziana Paiva, a nossa Tice, que é uma das maiores referências no Brasil quando se trata de sofrimentos extremos. E hoje a gente vai falar sobre um tema: aconteceu um desastre. E agora, psi? Hein, Tice? Eita! Simbora, um tema que me é muito caro, no sentido de eu ter entrado nessa área no doutorado, depois eu vou contar um pouco porquê, como é que eu cheguei nisso. E eu acho que é um tema muito relevante, né, nos tempos atuais, porque, vez por outra, não sei, né, quando você está assistindo, né, em que ano você está assistindo esse podcast, mas acontecem, né, desastres até com mais frequência do que a gente gostaria no nosso país, né? Pois é, Tice, é isso. Eu acho que é um tema, né, que a gente vai falar hoje que não é muito conhecido, até mesmo de especialistas, né, de psicólogos, de profissionais da saúde. E às vezes parece que tem uma sensação de que não acontece muito aqui no Brasil, né? A gente sempre tem uma ideia, por exemplo, aqui não tem terremoto, aqui não tem, né, esse tipo de desastres. Então eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre o que são mesmo, né, esses desastres, a definição, o que é que caracteriza, né, para que as pessoas possam entender melhor. Quando a gente fala de desastres, lembra logo terremotos, enchentes, tsunamis, né, que são esses desastres provenientes da força da natureza, né, que não se diz desastre natural, hein, meu povo? Vocês não veem, vocês, meus alunos aqui, dizer isso não é o termo inadequado, porque naturaliza a coisa, né? Resolveu chover, né? A terra resolveu tremer. Mas o ponto é, sempre existe falando de conceitualização, né? Uma participação do homem. Seja ele por poluição, seja ele, ou seja, agredindo a natureza em algum nível, seja ele habitando em locais que de forma inapropriada, sem programação para isso, etc., né? Então, a gente sempre pensa, portanto, que não existe esse acaso da natureza, tá? Muito diz a gente pensar, por exemplo, que agora pode estar acontecendo uma tsunami no meio do oceano e isso não vai ser noticiado em lugar nenhum, né? Devido a um abalo sísmico. Por quê? Porque não tem ninguém morando no meio do Oceano Índico, né? Então, ou seja, tem portanto, um prejuízo à vida humana. Isso é a base da definição do desastre. Então, um evento que acontece de forma inesperada normalmente, né? Depois eu quero questionar esse inesperado contigo, né? Mas de forma inesperada que causa um prejuízo à vida humana e normalmente necessitando, inclusive, de ajuda externa daquela localidade. Então, aqui no Brasil, né, quando a gente fala talvez de desastre, a gente lembre de Brumadinho e Mariana, né? A gente lembre de enchentes que ocorrem devido a chuvas ali na região serrana do Rio de Janeiro, né? A gente lembre desses fatos. Mas o ponto é, por exemplo, aqui no interior, né, no sertão nordestino, desde quando a gente se entende por gente, né, Átila, que existe seca. Então, ou seja, né, nem é inesperado, para questionar a história do inesperado, nem é inesperado porque acho que a exceção é quando chove e não tem a questão da estiagem. Portanto, né, muitas vezes os desastres são anunciados, podem ser previstos, já temos ciência, né, inclusive as ciências geofísicas e etc., para a gente ter uma compreensão de quando que vai chover ali, quando que pode tremer terra, acolá e tal, enfim. Então, essa coisa do inesperado não é tão... Mas para as pessoas que estão vivenciando isso, é algo inesperado, né? Ela estava dormindo na casa dela, quando viu a água estava na porta e ela teve que sair correndo com a roupa do corpo e cadê o filho? O filho desapareceu, enfim, todo esse caos que acontece pós-desastre. E aí que entra a psicologia, né, de alguma forma. Que se existem pessoas afetadas, inclusive, né, no estudo de desastre, quando a gente pensa que quando existem danos, prejuízos físicos, existem prejuízos psicológicos, né?
E quando existe, portanto, esse abalo, né, diante de algo, né, estrutural, há também muita possibilidade de um abalo, de uma vulnerabilidade psicológica mais acentuada, né? E antes de entrar mesmo na atuação, fora os desastres causados, né, por situações da natureza, fenômenos da natureza, que outros exemplos aqui no Brasil a gente poderia ter de desastre que até faz parte da nossa história recente, assim? Quando a gente vai falar de desastre, eu gosto muito de ampliar essa perspectiva para eventos extremos, né? Eventos extremos. Ou seja, um acidente aéreo com um time de futebol, isso é algo que não é habitual, que não é para ser algo cotidiano, né? Que abala a todos. De alguma forma, todo mundo em algum momento pegou avião, ou pode pegar um avião, ou conhece alguém que pega um avião. Né? Então, de alguma forma, aproxima a tragédia, a morte se aproxima mais da nossa vida. Então, temos aí o que a gente chama de um potencial traumático. É um evento de potencial traumático. Então, se é um evento de potencial traumático, a gente pode chamar de desastre, mas eu gosto de ampliar para chamar de situações extremas, que causam sofrimentos extremos. Ou seja, lá na época, né, do atentado, por exemplo, nos Estados Unidos, né, lá do World Trade Center, onde... Qual é a data, meu povo? Alguém diz aí? 11 de setembro, de né? De que ano? 2001. 2001. Ó, o Átila estudou. O Átila estudou o tema, arrasando. Eu nunca me lembro a data. 2001. E lá para eles é uma data, né? É a data. Hoje a gente vê até muitos filmes que se referem, né? Sim, quando se trata de outros atentados, é um marco assim para eles. E é um né? marco na ciência psicológica dos desastres, da atuação em desastres. Porque aquele atentado, né? Acho que falar do World Trade Center, todo mundo que era vivo lembra aonde estava no World Trade Center, onde você estava. Né? Você era criança, você era um jovem, todo mundo lembra, tem um marco ali. Né? E por que disso? Porque passou ao vivo, na TV, aqueles aviões entrando naquelas torres. Né? E aí o que foi que ficou para a questão do abalo às vítimas? Ficou assim, ora, eu não preciso morar em Manhattan para estar abalada psiquicamente. Eu posso morar na Indonésia, ter visto aquilo ali e ter ficado chocada. Pronto, então essa é uma pergunta que eu ia fazer. Legal ter tocado disso. Então a intervenção, ela contempla qualquer pessoa que foi afetada por esse desastre. Né? Pois é, e aí foi o marco exatamente da ciência dos desastres foi o World Trade Center, porque rompeu isso, de que o abalo era geográfico, né? Era local. Bom, você mora no morro tal e o morro desabou, você é um afetado do morro. Né? Mas nos tempos de hoje, que todo mundo saca um celular, né? Tem um acidente na pista, a pessoa saca um celular, né? Tá havendo qualquer coisa, essa imagem chega para qualquer lugar do mundo muito rapidamente, né? Acaba que não tem mais fronteiras, né, de a gente dizer quem são os afetados do desastre. Então, isso é muito importante quando a gente vai definir desastre, que acho que era essa conversa que eu estava trazendo assim. Mas o que é um desastre? Pode ser que uma ponte caiu, por exemplo, um prédio que desabou, como aconteceu em Fortaleza, né, o edifício André, aquilo, enfim, do outro lado do país, de alguma forma tenha ficado, poxa, e aquela rachadura na minha casa? E não está dormindo, está tendo reações emocionais importantes, não está conseguindo se concentrar no trabalho, né? Ou seja, tem ali reações que não são sintomas, a gente não pode caracterizar como sintomas psicológicos de um transtorno, não é nada disso, mas são ações emocionais normais, né? Normais, para uma situação anormal, né? Como a gente fala. Então, é importante da gente perceber sempre, portanto, todos que estão ao nosso redor, do nosso convívio, depois de um grande evento, trágico. Esse evento, Tícia, ele tem um marco temporal, porque eu fiquei pensando aqui, por exemplo, a pandemia. Ela pode ser caracterizada como um desastre por ser algo que perdurou por muito tempo e aí, em um dado momento, parou de ser inesperado. Né? E aí é a mesma história da seca também, né? Das estiagens, que também são eventos que já são esperados, né?
complicado falar dessa questão tempo. Antes tinha também até as fases do desastre, né? A fase do impacto, aí reconstrução e tal e tal. Por que é complicado isso? Por exemplo, vamos trazer um exemplo nosso, brasileiro. Incêndio na Boate Kiss. De fato, teve o dia, que eu não vou também, você já sabe que eu não sei a data, né? O dia do incêndio, né? O que aconteceu naquela boate, aquela madrugada, aquelas mais de 200 e tantos mortos, né? Os feridos e toda uma cidade, né, em desastre, né, em calamidade, vivendo o seu luto, aquele desespero e etc. Quando foi que terminou o desastre da Kiss? Quando que terminou? Completou-se 10 anos agora, 2023. Foi em janeiro, né? 27 de janeiro? De que ano? 10 anos, né? 2013. Então, teve-se, né, reuniões, enfim, para se falar disso e momentos para se lembrar os 10 anos. E as famílias, né, estão vivendo o desastre. Estão em outra fase, obviamente, diferente do dia que, né, enterrou-se o seu ente querido, por exemplo, mas o desastre perdura. Né? Se diz, inclusive, pessoas que atuam lá em Santa Maria, né, que a cidade nunca mais voltou a ser a mesma. E precisa ser algo que impacta uma comunidade, vamos pensar assim, porque o que eu estava pensando aqui, que é bem interessante essa perspectiva, porque aí, hoje, né, com essa coisa da mídia, então a Boate Kiss já tem documentário, né, e aí eu estou lembrando, por exemplo, do caso da Daniela Pérez, né, que foi aquele assassinato por ser uma atriz na época, sim. E aí saiu agora um filme, né, sobre isso, um documentário. E também parece que isso reacendeu as pessoas sendo mexidas e tudo por isso. E aí vai atingindo mais pessoas, né? Então isso pode ser caracterizado também, por exemplo, no caso que é um homicídio, né? Mas por ter uma proporção que impacta mais pessoas por ser uma figura pública, né? Pode também entrar nesse... Eu diria que entra no que a gente está ampliando a visão para falar de sofrimentos extremos. De que as pessoas são atingidas coletivamente por um sofrimento extremo. Por exemplo, na pandemia, quando aquele ator... Eu lembrei dele também, né? O Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo morreu. Você gostando dele ou não, você conhecendo ele ou não, você sendo da família dele ou não, né? Tem muitas pessoas estavam já no desastre, estavam vivendo as suas perdas, os seus lutos, as suas incertezas e toda aquela coisa difícil, né? Mas tivemos parece que uma outra onda de dor, né? E tem um ponto específico que é muito nessas situações que acabam culminando coletivamente uma dor, é muito assim as pessoas já viviam o seu luto, né? Cada um na sua casa, cada um na sua luta. E aí quando explicita o ator, parece que conecta todos e todos são autorizados a vivenciar aquilo que já estava em si, né? Então deflagra e tem essa possibilidade de expressão, né? Que é bem potencializa a resiliência, expressar a dor, né? Então lutos coletivos têm essa característica, mas nem é o assunto de hoje especificamente, mas trazendo o que você pontuou, desastres têm um elemento da coletividade, sim. Né? Quando se fala em desastre, não é poxa, vivei uma situação, sei lá, eu bati o carro sozinha no muro, sozinha, né? E eu tô mal abalada. Tá, você está em vulnerabilidade psicológica, talvez precisando de cuidados, etc. Mas não posso chamar isso para a minha cidade que foi um desastre. Né? Não foi, porque tem que ter uma coletividade envolvida. Mas, como você trouxe, quando tem algo, né, que a gente pode perceber o quanto muitas pessoas são abaladas e tem ali um conjunto de pessoas, a gente diz que tem esse momento coletivo de sofrimento extremo, sim. Né? Então, pensando nessa complexidade, né, ao mesmo tempo isso traz uma possibilidade de atuação do psicólogo dentro dessa... Eu diria que nem é possibilidade, é uma necessidade. Né? Acho que e é o título do podcast, aconteceu um desastre e agora, psi, né? Porque muitos
vão ficar motivados, vão acessar uma coisa humanitária para querer ajudar. Um impulso mesmo de colaborar e tal. E aí, calma. E aí, peraí. Como qualquer ajuda não ajuda. Como qualquer ajuda não ajuda. Essa foi, inclusive, uma atitude vamos dizer assim, da classe da psicologia por muitos e muitos anos desastrosa. Inclusive, a gente citou aqui a Boate Kiss, né? Já é dito que na Boate Kiss tiveram 2 desastres. Um incêndio e os 300 psicólogos que foram lá sem saber o que fazer, ajudar. Existem publicações sobre isso? Sim. Depois a gente pode deixar na descrição, né? É bem importante da gente até pegar do que foi feito de forma equivocada. Um livro né? muito bom, vou deixar na descrição, sobre exatamente o que foi estruturado enquanto cuidado à saúde integral, né? Que é o que precisa ser feito, a articulação de rede. Ninguém pega a mochilinha e vai, né? Porque você chega lá, o que aconteceu recente na região ali do litoral de São Paulo, né? Tava sem água, sem abastecimento, as estradas viradas. Você chega lá, você vai ser mais uma boca para comer, meu amigo. Né? No meio do caos, onde as pessoas já estão vitimadas, né? Então, você precisa... Aí, o que você quer ajudar? Você quer ajudar? Beleza, temos a motivação. Excelente. 2, existe a necessidade? Sim. Muitas pessoas estão abaladas emocionalmente. Existem ações muito precisas de cuidado de saúde emocional que a gente precisa ter para essa população não adoecer, vamos dizer assim, né? Contudo, qualquer ajuda não ajuda. E a gente precisa ter clareza do que vai fazer lá. E de como iremos chegar até lá. Então, tem que ir articulado no sentido de quê? Fazer parte de uma organização. Ter contato com quem que está no comando aqui do desastre. É a Defesa Civil, é o Exército também, os bombeiros e tal. Então, como é que estão se organizando? Enfim, né? O CAPS da região e etc e tal. Então, como é que está sendo essa articulação para dizer assim, opa... É você se inserir na rede, né? Se inserir nessa rede de cuidados, né? Então, é muito importante. E, claro, vamos se inserir sabendo como contribuir. Certa vez eu ouvi de um colega contando, viu? Que no morro... teve uma explosão lá no Rio, chamado Morro do Bumba. Depois eu juro que eu vou botar as datas aqui na descrição desse negócio. Uma população muito pobre, muito carente, teve uma explosão lá, muita gente morta e tal. E aí chegou colegas ali, né? Dentro de tipo um furgão, tá? No pé do morro, né? De ar-condicionado, né? Agora, dando os detalhes para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né? E lá, aguardando no setting terapêutico quem precisasse de atendimento lá na sua poltroninha do seu ar-condicionado. Isso não é atuar em desastres. Né? Abrir uma salinha e duas poltronas. Isso não é atuação em desastre. Atuação em desastre é uma outra dinâmica, é saber fazer intervenção pontual, saber fazer manejo à crise, saber fazer os primeiros socorros psicológicos, que é a indicação da Organização Mundial da Saúde para intervenção nesse tipo de ocorrência. Então, não é fazer clínica da forma tradicional, como nos foi ensinado. Então, tudo isso precisa de quê, Átila? Formação, preparo. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Que aí se você está aqui ainda, né? Compartilha com alguém que precisa, com outro mergulhador, curte esse vídeo para chegar em mais pessoas, porque eu acho que esse, né, Tícia, é o ponto-chave, assim, a nossa formação, de uma maneira geral, né, ela não nos prepara para isso dentro da faculdade e tudo, porque a gente é acostumado com esse setting terapêutico tradicional e a gente acha que a gente pode aplicar. Isso é muito comum até, você quer levar isso para a escola, você quer levar isso para o hospital e quer levar isso, né, para os desastres, para os sofrimentos extremos, né? Então, essas diretrizes, elas vêm principalmente, né, da Organização Mundial de Saúde, é isso? Não só, mas também grandes instituições de ajuda humanitária, né, que nós temos aí, são muito sólidas, e pesquisadores, tem muitos centros de pesquisa no mundo inteiro, na Ásia, Europa e Estados Unidos, né, no Brasil menos, na América Latina bem menos, infelizmente, mas existe, portanto, muita ciência sendo produzida para a gente entender
que não é um lugar de achismo. Né? Bem, a gente tem falado isso, né? Nós estamos no 5º, no 6º episódio, nós temos falado nisso episódio após episódio. A faculdade não nos prepara para muitas coisas. Não nos prepara. Nossa formação ela é generalista. E eu nem sei se era para preparar nas especificidades, não mesmo. Tá? Já passamos muitos anos na faculdade, né, entendendo uma coisa muito generalista. Agora, para atender uma pessoa enlutada, para atender uma demanda de suicídio, para atender uma autolesão, para atender uma vítima de desastre, precisa de formação específica, porque são manejos específicos. Então, é só ter essa clareza, sem vaidade, sem milindre, sem isso. Para esse, é a mesma coisa de ir para um hospital. Né? Por muito tempo, na história da psicologia hospitalar, por muito tempo, teve essa importação da clínica, do consultório para dentro do hospital. E foi uma batalha, dizer assim, não é isso, não é isso. E hoje já tem, né, a psicologia hospitalar está muito mais sedimentada e está claro da diferença e dos elementos, dos aspectos do manejo, do trabalho, etc. Né? Então, acho que os sofrimentos extremos vão evoluir para isso, para ficar claro de que, meu amigo, você não tem formação, você não tem como atuar nessa frente. Não tem como. Eu fico pensando até o plantão, né, que já é uma coisa que foi se adaptando, mas às vezes talvez nem caiba também nesses contextos, que é muito essa coisa, às vezes uma postura mais passiva, essa coisa como você deu exemplo, né, lá de ficar esperando, né? Porque eu creio, aí não sei se esse pensamento é correto, mas que no início ali do desastre, eu acho que o mínimo, a última coisa que as pessoas vão pensar de início é que eu preciso de um psicólogo. Né? Então, talvez seja preciso você construir dentro da rede esse lugar para que a pessoa entenda que às vezes é num lugar sutil, não é sentado numa poltrona ali de frente para uma pessoa, é num lugar sutil que ela está amparada, né? Que ela está acolhida, né? Que ela tá... Sabe quando exatamente, você trouxe uma coisa brilhante, assim. A pessoa não vai pensar, e ela não tem que pensar, eu preciso de um psicólogo. Ela não tem que pensar. Ela tem que saber... Ela tem que sentir que ela tem amparo, por exemplo, quando ela for lá no necrotério, reconhecer o filho dela que morreu lá no desabamento. Ela tem que receber amparo. Ela tem que receber escuta. Ela não tem que ir lá bater na salinha do psicólogo ou ligar para o 0800 porque eu sei que eu preciso de um psicólogo. Não. Tem que ter alguém para ser refúgio, para ser suporte para essa mulher, para essa mãe. Da mesma forma que o profissional da psicologia está ali do lado do bombeiro, lá em Brumadinho, que está inteiro sujo de lama e que não suporta mais. Né? Chega uma hora de abalo, de exaustão. Eu estou lembrando, Tício, circulou na internet um áudio de um policial naquele caso das crianças. Esqueci, foi Blumenau? Não, foi... Esqueci o nome da cidade. Recém do ataque nas escolas. Nas escolas, e ele chorando de ver a cena, né? Como é difícil, ele narrando no áudio, como é difícil estar ali. Então, como você citou o bombeiro, né? Até o profissional, ele vai precisar de amparo, né? Ele vai precisar que me veja essa palavra, de sustentação. Numa situação insustentável, sozinho, né? Você não consegue sustentar. Então, às vezes, você vai estar lá para... refúgio. Tipo isso, vai reconhecer o corpo, eu tô ali... junto com você, estou ali lhe acompanhando, né? Às vezes é essa coisa que a gente chama de presença. A presença. Né, Otto? Como nos desastres aéreos. O que você vai dizer? Exato. Para uma pessoa que acabou de receber a notícia que seu esposo existe essa morreu, necessidade de dizer algo, né? E aí o pessoal que atua, né, de treinamentos que a gente fez, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava um copo de água, levava para essa pessoa e ficava ao lado dela. Se ela me precisasse, se ela falasse, eu não sei, né? Eu estou aqui. Presença, disponibilidade, acho que uma ação compassiva de cuidado. Né? Quer saber a técnica, né? A técnica é essa. É saber estar com o outro e ser amparo, e ser refúgio. Né? Conseguir ser amparo. Porque vai ser nesse diálogo, nessa troca, nessa conexão que você faça com essa pessoa que vai promover a reestruturação dela, a reorganização dela. Isso é primeiros socorros psicológicos. Né? Eu estar com o outro, oferecer uma escuta acolhedora e empática e depois
dela mais organizada, a crise atenuada, a gente pensa saídas, a gente pensa ações, a gente pensa o que é que ela pode fazer nesse momento, para onde que ela vai, o que é que ela precisa no momento dela, né? Então, tudo isso é algo que a gente tem que se treinar para saber oferecer, né? Legal, muito bacana. E Tício, para finalizar, eu sei que existe uma formação específica, né, para isso, né, primeiros socorros psicológicos, para atuar em desastres. Mas vamos pensar, né, que o mergulhador aqui ele abriu, né, o campo dele para essa possibilidade de atuação e tudo, está conhecendo um pouco mais. Já é possível começar, desde que você faça uma formação, com atuação em desastres, ou você acha que é preciso também alguma coisa prévia, assim, porque o sofrimento extremo, como a gente está falando, são vários tipos de atuação, né, enlutados, né, suicídio e tudo. Mas para esse tipo de desastre mesmo, eu já posso me preparar e já atuar? Ou é importante eu passar por outras etapas mesmo para ganhar experiência? Isso é muito complicado a gente afirmar, porque seria, de alguma forma, se eu dissesse assim, não, tem que fazer assim, 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 assim. Seria eu dar garantia de que essa pessoa, depois de ter feito isso e aquilo outro, ela estaria pronta para o desastre. Não tem ninguém pronto para o desastre. Eu não sei como efetivamente o desastre vai te afetar. A nós mesmos. Eu não posso garantir isso, né? Garantir, né? Se você tem por outro lado, né? Não é impossível e não é... Muita gente boa e tem atuado e tem feito lindos trabalhos, especialmente as organizações humanitárias. Então, se você tem esse ímpeto, essa vontade, esse desejo, procure uma organização humanitária, eu diria, como voluntário. Tem algumas que não aceitam voluntariado, que remuneram você, te treina para você fazer esse trabalho, enfim. Eu acho que é o caminho mais seguro, no sentido de que vai ter alguém para olhar para você, para cuidar de você durante a sua atuação, durante o seu treinamento e atuação, né? E dando supervisão e dando o apoio para você. Então, você vai ser refúgio de muitos, né? Mas precisa de alguém te apoiando também. Então, então, vejam grupos que se organizam dessa forma, né? Eu acho que é o caminho para se estar nesses cenários. Legal. Então, acho que na descrição a gente, de repente, pode botar alguns links de redes, né? De instituições, organizações que trabalham com isso, né? Para que a pessoa possa começar a ir buscando, né? Só lembre-se que qualquer ajuda não ajuda. Exatamente. E o segundo ponto é que o desastre vai acontecer. Eu acho que são as duas lições que eu aprendi em todos esses anos. Vai acontecer. Quando passamos por uma pandemia, meu povo, que ninguém tinha absolutamente sem precedentes algum, né? Então, assim, ontem foi Mariana, Brumadinho, amanhã foi litoral de São Paulo, depois de amanhã vai ser outra coisa. Então, eu diria assim, por que não se preparar? Então é isso, mergulhador. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. A gente se encontra no próximo episódio.